de lá para cá, nesse um ano, aconteceu muita coisa, né? E, inclusive, a agenda, a gente recebeu na semana passada a Isabela Camargo falando de saúde mental. É uma coisa que, cara, não sei o que aconteceu, que ganhou uma relevância muito forte na agenda das empresas. Eu queria saber o que você notou na tua área, né, a ciência da felicidade. Como é que essa prioridade ela aumentou? Assim, você sentiu a mesma coisa do teu lado aí? Com certeza. A pandemia foi um divisor de águas. A gente começou a sentir uma dor mundial. E aí a ideia é que as pessoas percebendo essa dor, você começa a estudar, ir atrás, buscar novas soluções. E esse assunto ele sempre foi relevante, só que ele ficava um pouco de lado. Agora ele virou uma prioridade. A gente fala que antes era um nice to have nas empresas e hoje é um must have. Tem que ter. Tem que cuidar das pessoas, tem que buscar conhecimento. E tem uma ciência por trás. Então, assim, são elementos que você somando gera um valor agregado para todo mundo. Então, por exemplo, ano passado, eu não estava fazendo um projeto no Google. Hoje eu vim do Google. Estava lá fazendo um projeto no Google, a gente estava falando sobre team building, bons relacionamentos. A gente comentou, fez uma dinâmica das 5 linguagens do amor. E é impressionante, porque é um tema interessante. As pessoas querem saber, as pessoas querem se aprofundar. E eu digo o seguinte, isso aqui é o começo de uma grande tendência corporativa. Isso é o começo de uma grande onda. Então, assim, vai vir um tsunami. Assim, o começo dessas questões está agora aparecendo e isso vai se desdobrar nos próximos 3, 5, 10 anos. Essa pauta não vai sair do mundo corporativo, porque é uma coisa importante. Você está dando já consultoria em grandes empresas aí com assim milhares de funcionários, né, no total. E esse cuidado das empresas, você faz uma leitura ainda que é um cuidado que está tendo nas grandes ou as médias empresas também estão procurando informação? Como que você sente o ambiente ao entorno do assunto, né? Olha, empresas são formadas de pessoas e as pessoas que tomam as decisões. Então, quem está em posição de liderança, ela escolhe. E essa pessoa pode estar numa pequena empresa, numa média empresa e numa grande empresa. Então, a gente tem casos que a gente atende já desde 2017, 5 anos. É uma empresa pequena, chama AM Fernandes, é uma incorporadora de Santo André, tem 10 colaboradores, está levantando o 3º prédio e trabalha esse tema. E tem uma Suzano, 35 mil colaboradores, fatura bilhões de reais no ano e está trabalhando esse tema na Suzano como um todo. Então é interessante que é isso. Eu tenho uma empresa, tenho líderes, tenho pessoas, eu posso começar. Não precisa ser uma grande empresa, num Google, numa Deloitte, pode ser na empresa que você tiver. Eu trabalhei na Suzano, um salve para a galera da Suzano aí. Se você trabalha na Suzano, deixa aí no comentário uma belinha, né? É uma empresa que eu tive bastante orgulho de ter trabalhado lá. Eu acho que eu tive um despertar corporativo nessa empresa, eu era trainee. Legal. Curioso, né? Você já está ali, deveria ter talvez até antes. Não sei, o meu aconteceu lá. E a empresa que eu via tinha assim, um cuidado em estar sempre buscando e levantando o ponto das pessoas, escutando as pessoas e tratando esses temas. Que legal. Quem dera fosse toda empresa, né? Eu acho que tem empresa que, a minha sensação, e acho que esse período de pandemia mostrou um pouco, que não conseguiu proativamente trabalhar esse assunto, não veio trabalhando, teve que virar a chave de repente, porque começou a sentir, os funcionários não estavam, o famoso espanando, né? Não estava, o famoso burnout. Como que você fez essa leitura aí do mercado, né? É verdade, né? Tem muitas empresas que elas começam a atacar esses problemas quando a dor vem, e a analogia que eu trago é igual à UTI, né? A pessoa quando vai para a UTI fala assim, pô, isso aqui é muito importante, vai, coloca, mas tem um processo antes, né? Tem um tratamento que você vai na consulta e tudo mais, e tem um tratamento preventivo. Então, são várias etapas. A gente precisa entender que as empresas estão em estágios diferentes. E um ponto que eu trago até uma calmaria para as empresas é um processo evolutivo. A gente não vai resolver tudo amanhã. E eu gosto de falar até de casos o mundo corporativo vive grandes ondas de tendência. Eu gosto de falar de 3 grandes ondas. Uma do passado, uma do presente e uma do futuro. Quando a gente pensa no passado, uma grande tendência que começou lá atrás e hoje está gigante, sustentabilidade corporativa. Verdade. Então, todo mundo era pequeno, começou a crescer. Hoje, ESG, hoje virou business. É importante, você precisa ter essa pauta no mundo corporativo. Qual que é a agenda do momento? Diversidade e inclusão corporativa. Então, a gente tem comitês, a gente tem matérias, a gente precisa atacar essa pauta. Qual que é a próxima grande onda? Saúde mental e felicidade corporativa, o bem-estar do colaborador. E aí a gente tem que aprender com as 2 outras tendências que já evoluíram bem mais que essa pauta de bem-estar e felicidade corporativa. Que é o seguinte, sustentabilidade corporativa, diversidade e inclusão, as empresas não fazem a falsa promessa que amanhã vai estar tudo resolvido.
O que a gente faz é atacar o problema, é melhorar, evoluir. Antes a gente não falava nada sobre isso, agora a gente já fala muito. Saúde mental, felicidade corporativa, a mesma coisa. A gente está num processo, num começo. Então, como que eu vou fazer uma transformação cultural de uma empresa se nem a liderança foi capacitada, não tem repertório, não foi letrada sobre isso? Então, a gente começa letrando as pessoas. E quanto mais alto na organização, o impacto cascateia ainda mais. Mas, por exemplo, o que você tem percebido quando vem um cliente relatando a necessidade de fazer de fato um diagnóstico, etc. Geralmente ele vem com um indicador que não está performando, ele vem com algum indício de problema de ambiente. Porque se vai procurar o Vini, pode ser que tenha uma dor, ou o cara faz um trabalho preventivo, como você falou bem, né? Quando tem dor, onde que dói? Olha, já tem doído bastante turnover. As pessoas estão saindo, começam a sair, perder talento. Aí você fala assim, pô, essa pessoa era um high potential, um talento aqui, por que ela está saindo? As pessoas trocam de emprego ou elas saem sem perspectiva ainda, só por sair? Tem dois caminhos, né? Geralmente as pessoas saem vai para uma concorrente, vai para um outro lugar, está insatisfeito, troca. Mas já começou um movimento que é muito forte nos Estados Unidos, que no Brasil está começando, que é o Great Resignation. Então, o The Great Resignation é isso, as pessoas estão saindo dos seus trabalhos para ficar em casa, porque esse ambiente está me fazendo mal. Eu estou ficando num ambiente que está me deixando doente. Eu prefiro ficar em casa sem fazer nada do que estar num ambiente que está me deixando adoecido. E isso já está começando aqui no Brasil. Mas é interessante que, quando a gente olha para essa pauta de bem-estar, de felicidade corporativa, claro, tem as pessoas e as situações que a gente considera que está na UTI, que está mal, que está em burnout, que precisa ter um tratamento médico, um acompanhamento. Mas este caso não é a grande maioria das pessoas. Tem a grande maioria das pessoas que estão num estágio assim, tipo, incomodado, tem uma ansiedade, poderia melhorar. Então, tem um programa também de pegar uma grande parte da população que está num nível mediano, que você fala assim, pô, e se fosse uma experiência boa? Felicidade corporativa tem a ver com isso. Dado que eu vou ficar 10, 12 horas no trabalho, ela não pode ser uma experiência boa. E a gente percebe que precisa ser intencional. A gente estava falando hoje no Google. Essa pauta felicidade corporativa, eu sempre faço essa pergunta, né? Reunião lá, 30 pessoas. Quem aqui estaria 4 da tarde falando sobre felicidade se não fosse por essa reunião? Ninguém levanta a mão, porque é uma pauta que não está na agenda corporativa. A gente começa a colocar, as pessoas começam a ter insights. Então, colocar essas pautas de bem-estar no dia a dia, criar rotinas e programas, é muito importante, porque você foca também não só em quem está na UTI, mas também em todo o quadro que está neutro, ruim, ou até as pessoas que estão motivadas. As pessoas que estão felizes, elas merecem ser cuidadas. Então, será que a gente só vai cuidar de quem está desmotivado? Tem que dar um tratamento especial para quem está com uma questão de doença? Claro, mas e as pessoas que estão neutras, boas e muito bem? Eu também preciso cuidar dessas pessoas, eu preciso garantir que ela está bem. Relacionamento, todo mundo já teve um relacionamento afetivo. Eu vou cuidar só quando estiver ruim? Não, claro, tem que cuidar quando estiver ruim. Mas quando estiver bom, eu não posso parar de cuidar. Eu preciso continuar cuidando. Então, acho que essa mentalidade ela vai não só para quando a gente tiver um problema, mas sim isso é uma decisão do que é o correto a ser feito. Eu até estava falando com um grande executivo que ele falou assim, a pauta de diversidade e inclusão a gente colocou na agenda porque é o correto a fazer. Não porque eu vou ter uma métrica, não porque eu vou ter um número agora, não porque... Isso é o correto. Então, vamos fazer o que é o correto. Então, até um pouco dessa sensibilização, dessa conscientização das pessoas de, poxa, as pessoas elas deveriam estar bem, saudáveis e felizes. Se não estão, a gente precisa ajustar.